E dando continuidade ao assunto, nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre planejamento financeiro para 2025. E para falarmos sobre o assunto, recebemos no estúdio Rafael Recidive, que é educador financeiro. Rafael, seja muito bem-vindo ao Informativo. Uma alegria estar aqui de novo com você. Prazer é todo nosso. E para a gente iniciar nossa entrevista, a gente viu ali uma matéria sobre IPVA. Como organizar aí esses gastos de começo de ano? Interessante você falar isso, porque as pessoas estão pensando o que eu vou fazer com o IPVA agora que ele chegou. Quando, na verdade, eu devia estar pensando no IPVA desse ano, no início do ano passado. Porque em finanças, quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente tem que entender que tudo é uma mensalidade. Até aquelas despesas que eu não pago todo mês. Ou seja, se eu tenho R$2.000 de IPVA para pagar todo ano, anualmente, eu tenho que ter R$200 por mês guardados ali, para quando chegar essa data, eu tenho aquele dinheiro para pagar com tranquilidade. Eu não fico pensando em como eu vou fazer para resolver isso, e às vezes as pessoas entram em problema, porque recorrem a empréstimos ou a crédito nesse momento e fazem parcelas a perder de vista aí. E quem não planejou, qual que é a recomendação então? É parcelar mesmo? O que você recomenda? Tem que ver quais são as possibilidades, O primeiro passo, eu acho que é assim, eu não tenho como pagar à vista, ou tenho como pagar à vista, é analisar a situação. Então, quais são os meus ganhos, quais são os meus gastos, o que eu consigo fazer na minha situação? Porque a gente tem que sair do automatismo, As pessoas não ficam perdidas assim e não sabem o que fazer. Então, tira da mente as coisas, coloca num papel, peraí, quanto é que eu tenho que pagar, quanto é que eu tenho e o que é que eu posso fazer? Porque quando a gente tira da mente as coisas e coloca num papel, a gente tem mais clareza, A gente para de criar problema com a imaginação, enfim, preocupação e começa a trabalhar de forma mais sensata, tomar melhores decisões, Rafael, para quem planejou, tem o dinheiro ali em conta, a recomendação é mesmo pagar à vista, pegar o desconto, ou vale a pena ali investir o dinheiro e parcelar? Se o dinheiro está guardado para isso, prefiro pagar à vista. Não só porque você vai ter uma economia de 3% ali, que é pouco, em 3 meses, mas porque também você já tira aquilo e resolveu, entende? Paguei, próximo, vou pensar nos próximos objetivos, nas coisas que eu quero fazer no ano, e isso é uma coisa que eu já deixo de lado ali, que já está resolvido. E a gente pode dizer que vale a pena mais o à vista, justamente por conta desse valor percentual baixo ali, de retorno, digamos assim, No investimento, em 3 meses, conseguiria algo próximo disso, na média? Então, não valeria a pena? Matematicamente falando, se a gente for pensar, 3% é um bom desconto. Se for, no caso de 3 meses, Porque um investimento, um rendimento líquido do investimento hoje, dificilmente você vai conseguir 3%. Embora a taxa esteja muito alta, as pessoas estão conseguindo grandes rentabilidades. Mas é muito próximo. Hoje a situação é um desconto de 3%, ou pagar à vista, vai ficar muito próximo ali, não vai dar muita diferença. Rafael, e quando esse planejamento acontece, quais são os principais erros na hora de planejar, O que você indica? O erro é, primeiro, que a pessoa ela não tem clareza do que ela quer. Esse é o principal erro. É assim, se a gente não tem um norte claro, tipo, para onde eu quero levar a minha vida financeira, então, pensar assim, o que eu quero que aconteça na minha vida financeira em 2025, por exemplo. Se eu não tenho esse norte claro, eu fico perdido. E ficar perdido significa gastar dinheiro à toa. E quando eu falo gastar dinheiro à toa, eu não estou falando de comprar coisas aleatórias só. Estou falando assim, de colocar um dinheiro que poderia ser usado para melhorar a minha qualidade de vida, meu bem-estar, em coisas que não mudam a minha sensação de que a vida está valendo a pena. Então, quando eu tenho objetivos claros, eu vou para a praia, em tal lugar, quero fazer uma viagem, por exemplo, e está claro para mim, eu sei quanto eu preciso, toda decisão que eu tomo, eu respondo a seguinte pergunta: essa decisão me aproxima daquilo que eu quero ou me tira daquilo que eu quero? Isso me ajuda a ter foco, Então, o primeiro grande erro que as pessoas cometem é não sabem o que querem e não é fácil saber o que quer muitas vezes. Então, eu falo para o cliente o seguinte: se você não sabe o que quer, escolha algo para querer e vai na direção disso. Porque aí você vai no caminho descobrindo se é isso mesmo que quer ou não, e aí você vai mudando a rota e vai ajustando o que precisa ser ajustado. Rafael, você já deu aí uma primeira dica, para quem nos assiste, que é descobrir ali um objetivo, algo ali para planejar, justamente. E falando nisso, quais ali
assuntos, né, que a gente pode estar colocando ali, alguns exemplos, né, para ajudar o pessoal de casa, né? Quais pontos ali podem ajudar, né, a descobrir esse objetivo? É importante a gente entender o seguinte, as pessoas têm muita dificuldade de entender que cada um tem uma vida. Esse é o primeiro aspecto. Então, às vezes, eu superestimo demais um objetivo, tipo assim, eu ganho 3 mil por mês e eu quero viajar, fazer uma viagem muito cara, muito fora das minhas possibilidades, né? Então, assim, tudo passa por entender qual é a vida que eu levo e quais são as minhas condições atuais. Porque baseado nisso, eu vou criar um plano que seja conectado com aquilo que é a minha realidade. E não só isso, a gente nunca fala de dinheiro sem conectar o dinheiro à vida. Então eu sempre tenho que pensar o que é que eu valorizo na minha vida. Quando eu pergunto para o cliente o que ele valoriza, ele fala coisas lindas, né? A família, enfim, coisas muito maravilhosas. Só que ele fala que valoriza uma coisa, que está para cá, e ele gasta o dinheiro com outra, que está para cá. Então é importante eu conectar o dinheiro à vida e com aquilo que eu valorizo, porque é isso que vai fazer eu melhorar a minha vida agora, mesmo que eu não tenha mais dinheiro. Porque eu direciono o dinheiro para as coisas que vão me trazer mais essa sensação de que eu estou fazendo coisas que realmente são importantes. E depois de pensar ali nos objetivos, né, fazer essa conexão que você muito bem mencionou, como colocar ali no papel, né, como montar esse orçamento? Exatamente. Aí a gente vai para o que eu chamo de clareza do estado atual, né? Então eu sei o que eu quero, ou escolhi algo para querer, um objetivo. Agora eu tenho que entender o que eu estou vivendo, para saber como que eu vou fazer esse caminho. Olha que interessante, se eu quero ir para São Paulo, eu sei que eu estou em Uberlândia, eu sei qual é a rodovia que eu tenho que pegar, certo? Então, se eu tenho clareza do que eu quero para a minha vida financeira esse ano, e eu entendi o que eu estou vivendo, quanto eu ganho, quanto eu gasto, para onde está indo meu dinheiro, naturalmente eu vou conseguir fazer um plano. E aí, se eu sei quanto eu preciso para realizar algo que eu tenho vontade, eu sei se isso cabe dentro do meu orçamento ou não, né? O primeiro passo dessa organização financeira é ter clareza daquilo que eu estou vivendo, né? Assim, objetivo que eu estou vivendo. Aí depois, o que a gente chama de orçamento, na verdade, eu prefiro chamar de mapa de escolhas, que é maravilhoso, porque é você escolher para onde você quer direcionar o seu dinheiro. Então, você tem uma renda X. Quanto é que você quer colocar em cada uma das caixinhas da sua vida? É alimentação, supermercado, é transporte, né? Então, eu vou direcionar o meu dinheiro para aquilo que eu quero. Na minha experiência, o que faz as pessoas dominarem o dinheiro ao invés de ser dominado por ele, serem dominadas por ele, é pensar no que eu vou fazer antes de fazer. A maioria das pessoas espera o dinheiro entrar e aí, como não sabe o que querem fazer, acabam gastando dinheiro sem necessidade. Simplesmente vai usando, né? Exatamente. Rafael, e quando as dívidas são uma dessas categorias também, né, que você mencionou, que tem que estar ali, né, no orçamento. Quem começou o ano de 2025 com dívidas, qual que é a recomendação? A recomendação é a mesma. Agora, a dívida a gente tem que analisar porque tem tipos diferentes de dívidas, né? Então, tem aquelas dívidas que, tipo, tá apertando meu orçamento, mas eu estou pagando e elas são pagáveis. Tem aquelas dívidas que eu já não estou pagando. Então, cada uma dessas a gente negocia de uma forma, né? Sabendo que eu só consigo resolver dívidas mais rápido se eu tiver um orçamento bem feito e se sobrar algum dinheiro. Senão não tem como. A matemática ela é muito simples, né? Porque matemática, se eu gasto mais do que eu ganho, vai faltar. Então, para quem tem dívida, é pegar todas essas dívidas também, listar isso, para entender qual que é o tamanho do problema que eu tenho que lidar. E aí, se eu entendi a minha vida financeira, eu sei o tanto de dívida que eu tenho, eu sei para onde eu quero ir com a minha vida, eu consigo, dentro do meu plano, colocar algum dinheiro ali, ou recurso, para resolver essas pendências, né? Sempre procurar o banco para negociar, mas nunca deixar o banco ser o dono da negociação. Então é eu que tenho que saber quais são as minhas possibilidades e eu faço a proposta baseada naquilo que eu sei que eu consigo honrar. Porque senão eu saio fazendo acordo, negociando dívidas de qualquer jeito, isso normalmente só prolonga o problema. Exatamente. Rafael, quando a pessoa tem mais de uma dívida, como priorizar ali, né? Como separar o dinheiro para quitar uma, depois outra, como fazer esse processo? Então aí a gente tem que analisar também da mesma forma que eu citei as dívidas anteriormente, né? Então, por exemplo, se é uma dívida que eu estou pagando, se eu estou pagando todas as dívidas, então primeiro eu vou naquela mais cara. Se tem uma dívida que eu não estou pagando, porque eu não dei conta de pagar, e tem outra que eu estou pagando, aí vai depender
daquilo que é possível fazer naquele momento. Porque banco, infelizmente, só negocia com quem não está pagando. Se eu estiver pagando um empréstimo em dia lá, eu quiser negociar aquilo para pagar mais barato, não tem negociação. Se é uma dívida que está vencida há muito tempo, o banco começa a me dar desconto para pagar, porque chega uma hora que ele fala, eu não vou receber isso mais, né? Então fica melhor de negociar. Então, se a pessoa precisa liberar orçamento, por exemplo, Rafael, está difícil de viver, meu orçamento está apertado, eu tenho que priorizar aquelas pendências que têm mais parcela na minha vida. E depois eu vou naquelas que talvez eu já não estou pagando, mas que não estão comprometendo mais meu orçamento mensal. Então depende muito do que a pessoa precisa agora, né? Se ela precisa liberar renda, tem que quitar aquilo que tem parcela que está consumindo a renda. Rafael, e a gente estava falando de investimentos, né? Quem tem dívida, é possível investir, ou o ideal é esperar, né, a quitação de todas as dívidas e depois sim investir? Isso aí é muito interessante, porque a maioria das pessoas chegam no meu atendimento e elas querem investir, mas elas não estão fazendo o básico, né? Elas não, tipo assim, você já guardou algum dinheiro? Não. Então, não tem problema eu aprender a investir. No entanto, a gente tem que ir por etapas no processo. Então, se eu tenho dívida, a prioridade número 1 é quitar as dívidas, mas no meu trabalho, eu incentivo o cliente a guardar algum dinheiro, mesmo tendo dívidas, mas não necessariamente pelo valor em si. Inicialmente, eu considero que é mais importante você guardar algum dinheiro pela disciplina que você começa a criar de guardar, certo? E depois, com o tempo, organizando as finanças e resolvendo as dívidas, você vai aumentando o valor. Porque a maior dificuldade das pessoas não tem nada a ver com matemática mesmo, tem a ver com comportamento, com a disciplina. Isso que você mencionou é o que a gente chama de reserva de emergência? Reserva de emergência, isso. Num processo de planejamento financeiro, a gente trabalha com o conceito de caixinhas, que eu falo, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é segurança. Eu não posso investir no longo prazo em algo arriscado sem ter segurança, porque senão eu vou criar um problema, vou ter que acessar um recurso e às vezes eu estou num investimento que vai me fazer perder dinheiro no curto prazo. Então, primeiro, eu invisto no curto prazo, eu crio uma segurança, tipo assim, agora eu estou seguro, tenho uma reserva de emergência, eu chamo de reserva de curto prazo também. Depois, eu coloco o dinheiro nos meus projetos de vida, se eu quero fazer uma viagem, dependendo daquilo que eu quero fazer, e eu tenho a caixinha que eu chamo de caixinha da independência financeira, que é aquele boleto que eu pago para o meu eu do futuro. Porque se não for um boleto que eu pago, o que as pessoas fazem? Colocam o dinheiro lá e fica com aquele pensamento na mente, mas eu tenho aquele recurso. E aí acabam usando e nunca conseguem construir nada ao longo do tempo, sempre vivendo de curto prazo. Exatamente. E falando aí de longo prazo, né, de investimentos, para quem já está investindo, né, já passou por esse processo, né, de criar ali uma reserva, né, de quitar dívidas, qual que é a sua recomendação? Diversificar ali é a principal delas? Com certeza. A gente não tem como prever o futuro. Embora a economia pareça muito numérica, né? Economia diz respeito ao comportamento do planeta Terra. Imagina cada pessoa com um pensamento, se comportando de uma forma. Economia é comportamento, né? Então, eu não consigo prever o futuro. Se eu não consigo prever o futuro, eu tenho que dividir o meu dinheiro de forma que, se algo estiver ruim, tem outra coisa que está bom. Porque não existe o melhor investimento. Existe o melhor investimento hoje, que amanhã talvez vai ser o pior, porque a economia ela é cíclica, né? Tem o sobe e desce da economia, então em determinado momento uma coisa vai ser boa e outra vai ser ruim. Como eu não consigo prever o que vai ser melhor ou pior amanhã, então eu vou dividindo o meu dinheiro de forma que eu sempre ganho uma média, né? Então eu estou perdendo num, estou ganhando no outro, mas na média eu vou conseguir ter uma rentabilidade ao longo do tempo. E qual que é a importância da ajuda de um profissional da área nesse momento? O profissional é aquela pessoa que faz você sair de dentro da rotina. Porque a maior dificuldade das pessoas não é a técnica, né? A técnica um livro ensina. Mas a pessoa não consegue sozinha ordenar os pensamentos. Ela fica pensando num monte de coisa. E a pessoa, se é casada, tem filhos, então é trabalho, família, filhos, muita coisa para cuidar. O profissional faz você sair de dentro do furacão, que eu chamo. Porque eu chamo a vida de furacão mesmo, né? Quem está dentro da própria vida, às vezes são muitas coisas e a gente não dá conta de enxergar o furacão. Quando você tem um profissional, esse profissional te tira daquilo ali e faz você enxergar o furacão de fora. Aí você vê a dimensão dele e realmente se torna capaz de agir para direcionar ele para onde você quer. Rafael, anteriormente você comentou a respeito da importância da educação financeira, né? Você mencionou aí os filhos também, as crianças, né? Qual que é a importância de, desde pequeno, né, estar ensinando aí esses passos?
A importância é total, né? Porque os problemas que nós temos na fase adulta, basicamente é por falta de educação na infância, né? E eu atendo muitos adultos hoje com muitos problemas financeiros em função, por exemplo, de falta de limite. Então, às vezes não eram pobres, tinham muito dinheiro na infância, mas não tinham limite. Não tinha educação, tipo assim, o pai não ensinou até onde você pode ir, pode comprar, não pode comprar, tem que planejar, não ensinou a esperar, né? Ensinar a esperar é uma das coisas mais importantes. E aí a criança cresce, se torna um adulto com problema. Não importa o quanto ganha, às vezes ganha 100 mil reais por mês e gasta 150 e fica sem dinheiro. Então a receita é gastar menos do que ganha, basicamente isso. Com certeza. É sempre parar para pensar antes de fazer as coisas, porque se a gente não sai do automático, a gente fica agindo por impulso o tempo todo, porque nós somos bombardeados por pensamentos, por propagandas, por muitos estímulos, né, que nos levam a consumir em todo momento. Exatamente, Rafael. Então tá dada a dica. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Muito obrigado, estou à disposição de vocês. Seja sempre muito bem-vindo.